Hoje eu quero tratar de um princípio que nos parece bastante óbvio. O culto deve ser conforme as prescrições divinas. Eu começo com uma frase do John Frame, um teólogo de grande relevância, um teólogo contemporâneo. Ele diz: quando nos distraímos de Nosso Senhor ou de Nosso Senhor da Aliança e nos preocupamos com o nosso próprio conforto e prazer, algo seriamente errado aconteceu com o nosso culto. De fato, é preciso que estejamos vigilantes para que não caminhemos em direção oposta à satisfação de Deus, ao seu agrado. Adorar a Deus de modo não prescrito em sua palavra é um ato idólatra, pois deste modo adoramos na realidade a nossa própria vontade e gosto. Tornamos-nos uma espécie de auto-adoradores, porque o meu ídolo é a minha vontade, o meu ídolo é a minha satisfação. E nós falamos em outro vídeo de nos alegrarmos na alegria de Deus, ou nos satisfazermos na satisfação de Deus. Então, quando nós não percebemos isso, nós na realidade cometemos uma inversão de valores, uma inversão total. Em nome de Deus, buscamos satisfazer os nossos caprichos e desejos. É como se nós impuséssemos a Deus aquilo que nos agrada e Deus que se agrade do que me agrade e pronto. Deus se agrade do que me satisfaz e acabou, porque eu estou preocupado comigo. Neste caso, Deus se torna um mero instrumento para a expressão de nossa vontade. A lógica dessa atitude é a seguinte: desde que estejamos satisfeitos, descontraídos e leves, é isso que importa. Quem assim procede, de fato, meus irmãos, ele já recebeu a recompensa. E você pode me perguntar: que recompensa? A satisfação momentânea do seu desejo pecaminoso. Eu estou falando isso partindo ou estabelecendo uma analogia com o que Jesus Cristo fala sobre os fariseus que gostavam de orar publicamente, de forma audível, em praça, para serem vistos. E Jesus Cristo fala: olha, eles já receberam a recompensa. E que recompensa? Era a recompensa que eles desejavam, de serem vistos. Já foram vistos e talvez aplaudidos. Muito bem, sua recompensa é essa. Você não pode desejar algo mais. A sua recompensa foi justamente receber o que você pretendia. Então, nesse caso, dessa analogia que eu estou fazendo, eu estou dizendo que quem assim procede, invertendo o lugar, colocando o seu desejo, a sua vontade como um centro, já obteve a sua recompensa, que é se satisfazer momentaneamente durante o culto. Mas não pense que isso é um culto a Deus ou que é algo agradável a Deus. No caso, nós tornamos a nossa vontade como sendo soberana, como sendo o padrão daquilo que nós, na realidade, desejamos fazer. Então, Deus se torna apenas alguém manipulado. Devemos entender que, dentro do princípio de que o culto deve ser conforme as prescrições divinas, esse culto será sempre na liberdade do Espírito e nos parâmetros da palavra e na integridade do nosso ser. A palavra de Deus nos mostra isso, que o culto ele é originário em Deus. É Deus que nos chama, nós já tratamos disso, é Deus que nos vocaciona. E Deus nos diz como quer ser adorado. E Ele nos diz não simplesmente quanto à forma, mas diz também quanto à sinceridade e à integridade do nosso ser. Mas vem a hora, disse Jesus Cristo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
João 4, 23 e 24. E Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 3: Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não existe, meus irmãos, culto em verdade divorciado das Escrituras, a qual prescreve a forma, o conteúdo e a integridade de nossa adoração a Deus. A genuína adoração é submissa à autorrevelação de Deus, tanto quanto à forma, quanto ao espírito que deve caracterizar a nossa adoração. Nós não podemos separar o espírito da palavra. O espírito honra exclusivamente a sua palavra, não a nossa. O culto não pode ser aliado do espírito, nem distante da palavra. E eu quero concluir com um artigo que eu julgo de extrema importância, de grande lucidez. É o capítulo da Confissão de Westminster, o capítulo 21, parágrafo 1. E lá diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê discernimento, nos dê humildade, nos dê o desejo sério, intenso, sincero de agradar a Deus. E Deus haverá de nos iluminar e nos conduzir cada vez mais a um culto agradável a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.